Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E quero primeiramente agradecer a Deus por tudo e a cada um de vocês que tem me ajudado com o canal Restaurando Vidas. E continue se inscrevendo, continue assistindo meus vídeos. Me ajude a pregar a palavra de Deus. Eu quero trazer neste dia de hoje um assunto que talvez muitos não venham entender, mas eu me vejo assim numa vontade, uma necessidade de falar sobre isso. É porque desde muitos anos da minha vida, eu tenho uns poucos de anos de fé e não consegui ainda saber muita coisa do nascimento de Abraão. Não que isso vai interessar para a sua salvação, para a minha, para a nossa vida espiritual. Então, se não vier acrescentar nada, tirar ele não pode. Porque esse livro que eu conheço, o único livro que eu conheço que fala da história de Abraão, a história de fé de Abraão, é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Mas sobre o nascimento de Abraão, se alguém tiver descoberto em outro livro, por favor, coloque nos comentários, porque eu não consegui ainda. Mas eu vou falar de um livro que a Bíblia me dá respaldo para que eu possa falar. É o livro do justo. O livro do justo, conhecido como livro do justo, ou livro de Janser. Por isso que está escrito aqui no capítulo, louvado seja Deus, no capítulo 10, aqui de Josué, capítulo 10 de Josué, no versículo 13, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Janser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então está aqui a Bíblia falando que Josué ordenou ao sol que ele se detesse. Há muitas questões que o povo questiona, que o sol já é parado. Não, o que importa é que não escureceu, permaneceu de dia. Então, ora, se a Bíblia está dizendo, não está escrito lá no livro do justo, lá no livro de Janser, então ele é um livro que nós podemos usar a fonte que está escrito nele no capítulo 8, sobre o nascimento de Abraão. Pessoas chegam para mim e dizem, pastor, essa história que está passando aí, se houver isso é verdade? Não, eu não conheço. Se fosse a história do livro do justo, eu conheceria. Mas eu não conheço, é porque as pessoas, eles inventam. Elas criam a ficção e ali inventam. Então nós vamos ver, de acordo com o livro do justo, quem era Terá, em que Terá trabalhava, como foi o nascimento de Abraão, de acordo com o livro do justo, começando no capítulo de número 8. Mas vamos aqui para mais uma fonte bíblica, em 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo 18, e dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, e eis que está escrito no livro de Janser,
Está vendo? Então, só essas duas referências aqui, Bíblia, falando sobre algo que está na Bíblia, mas que está escrito lá no livro do justo. Então, o nascimento de Abraão, de acordo com o livro do justo, foi assim. Naquela época havia um rei chamado Nirode. Aquele rei tinha um capitão que cuidava do seu exército chamado Terá. Terá, de acordo com o livro do justo, ele não era pastor. Terá, ele era capitão do exército de Nirode. Então, no dia do nascimento de Abraão, ali os capitães do rei Nirode, ali os príncipes, os conselheiros, aquele povo que trabalhava ali com discernimento, pessoas que trabalhavam em destrinchar sonhos, ali eles foram para a casa de Terá para festejar o nascimento de Abraão, porque Terá era um homem importante no reinado do rei Nirode. E aí eles foram, mas quando eles chegaram lá, que começaram a comer a carne assada, começaram a beber, na hora que nasceu o filho de Terá, Abraão, ali eles conseguiram presenciar no céu, que veio do leste uma grande estrela, e ficou em posição, vamos dizer, no meio do céu. Aí você vai dizer assim, mas isso é uma ficção. Não, essa está escrito no livro do justo. E eu, quando fui para arrumar esse material, me deu muito trabalho, mas hoje você arruma mais fácil, porque já tem até para vender. Na época não tinha não. Na época só tinha em outras línguas para você conseguir traduzir para o português. Então apareceu aquela grande estrela vindo do leste, mas de repente aparece dos quatro cantos, dos quatro lados, dos quatro pontos cardeais, vamos dizer assim para você entender melhor, uma estrela aqui, uma aqui e outra aqui, 4 estrelas, uma de cada lado, mas no centro estava uma. Rapidamente aquela estrela grande engolia todas as 4 estrelas. E se foi uma visão que os magos, os adivinhões, os príncipes, o povo do rei Nirode viram lá na casa do pai de Abraão, Terá. E ali, quando eles viram aquilo, eles não conseguiram mais ficar em paz naquela festa, mas terminou ali a festa, eles vieram-se embora. E ali eles começaram a conversar uns para com os outros, dizendo, ei rapaz, aquela estrela ali grande, não é nada mais do que aquele menino que nasceu. Aquele menino nasceu para um propósito, e aquele menino vai ter tanto poder, que ele vai destruir todos os reis. Ele vai ter um reino nessa terra que não terá fim. Desde já eu vou lhe perguntando, quem é o seu pai na fé, se não é Abraão? Mas veja como era o discernimento daqueles homens. Aqueles homens, eles tinham uma visão, mas eles tinham discernimento. E aí eles foram para casa, mas fizeram uma reunião de manhãzinha e disseram, olha, nós não podemos ocultar isso do rei. Se nós esconder isso dele, quando for lá na frente, ele vai descobrir e vai sobrar para nós, ele vai mandar nos matar. Então eles fizeram uma assembleia entre eles e decidiram que a interpretação daquela visão era verdadeira. Então chegaram para o rei e falaram com ele, rei, nós fomos essa noite
a uma festa do nascimento de uma criança, fomos festejar o nascimento. Mas nós podemos presenciar algo que aconteceu lá, sobrenatural, e nós temos uma interpretação, e a interpretação ela é segura. É que essa criança nasceu para um propósito. E o propósito é que ele vai ter um reinado que vai o destruir, vai ser sobre todos os reis. Ninguém vai poder resistir ao reinado dele. Então Nirode examina ali o que eles contaram, e eles disseram que ela era seguro. Disse: quem é essa criança? Diz: é o filho do capitão, do comandante Terá, comandante do meu exército, sim. Pois manda chamar ele. Chamaram Terá e disse: Terá, traz essa criança, que nós te damos, que eu te dou tanto em ouro e prata, ou seja, um grande valor a Terá. Quando Terá chegou, que Nirode cobrou que ele trouxesse o seu filho, que ele daria uma riqueza. Terá contou então uma metáfora para o rei sobre um cavalo que o rei tinha dado. Alguém tinha convidado a ele para que vendesse o cavalo, que ele dava ouro, prata e forrais. Mas se ele vendesse o cavalo, trocasse por forrais, para quem ele ia dar forrais? Então Terá alegou ao rei que para que ele queria riqueza, se não ia ter o herdeiro para desfrutar, voltaria para o rei. Mas vamos deixar essas histórias de lado que eles contaram. Vamos para o que interessa. Então o seu filho mais velho, chamado Arã, ele deu uma ideia ao seu pai. Ele disse: papai, o senhor não precisa levar o seu filho. Leve um filho da sua serva, ela vai aceitar uma boa quantia de dinheiro. Então Terá tomou o conselho do seu filho, levou o filho da serva, chegou lá, deu ao rei Nirode. O rei Nirode soltou ele de cabeça ao chão, matou. Quando acabar, deu o que tinha prometido. Terá levou e deu a serva que tinha dado o filho. Mas ali Terá, nas escondidas, mandou Abraão, novinho, criança, para uma caverna, com sua mãe e com uma enfermeira para cuidar. E ali ele levava mantimento em mês. Então veja, para nós, o que é que eu aprendo com isso? A peleja, as dificuldades, as lutas de um homem, de uma mulher que nasce para um propósito com Deus, começa logo, desde o seu nascimento. Então o inimigo já queria tirar a vida de Abraão. Como é interessante, eu acho, essa história, de acordo do livro do Justo, o livro de Jansen, como o inimigo já peleja para tirar a vida de quem tem um chamado. Então Abraão passou ali 1 ano, passou 2 anos, os primeiros 10 anos de vida de Abraão ele passou numa caverna, com sua mãe e com a enfermeira. Mas com 10 anos de idade, Abraão saiu da caverna e foi morar com a família de Noé, com os descendentes de Sete. Ele foi para lá para conviver com o povo de Deus, porque não tem como conviver separado da doutrina, não tem como. Tem pessoas que dizem que permanece fora de igreja, em casa, mas não tem como permanecer. Tem que permanecer junto com o povo de Deus. Ele foi morar com a família de Noé, e ali fica o seu pai Terá aqui.
Mas impressionante é que, de acordo com o livro aqui do justo, que eu estou com ele aqui na mão, o seu irmão mais velho, Arã, aquele que deu a ideia ao seu pai Terá que levasse outra pessoa, ele casou-se. Ele casou-se e teve um filho chamado Ló, e teve 2 filhas, onde o nome de uma filha era Saraí. Saraí tinha 10 anos de diferença de Abraão. Quando Saraí nasceu, Abraão tinha 10 anos, é verdade. Quando ela nasceu, está aqui no livro, tinha 10 anos de diferença. Então, se nós quisesse pular essa história um pouquinho, nós já ia encontrar lá na frente Sara, com 10 anos de diferença da vida de Abraão. Então, de acordo com o livro do justo, a mulher de Abraão era filha de Arã, então era sobrinha dele, por isso ele disse minha irmã. Mas de acordo com o livro do justo, Saraí é filha de Arã, com 10 anos de diferença. Então, quando ela nasceu, Abraão estava saindo da caverna para ir em direção à família de Noé. Mas aqui o tempo passou. Quando foi com 50 anos da vida de Abraão, ele volta. Quando ele volta à sua terra, ninguém sabia que Abraão era aquele menino. Ninguém sabia de nada, nem o rei Nirode. Mas aí quando foi um dia que Abraão chegou, o pai de Abraão, ele era capitão do exército, mas ele era um construtor de ídolo. Ele tinha 12 ídolos, um para cada mês. Cada mês ele venerava um ídolo. Ele tinha numa câmara lá todos os ídolos menores, onde tinha um maior. E Abraão, quando chegou, que viu aquilo, ficou indignado. Como era que o seu pai o servia, aqueles ídolos, e levava o povo a servir também. Então Abraão queria procurar confusão com aqueles ídolos, chamou o seu pai e o conversou. Pai, cadê o Deus que fez tudo isso? Ele disse, está ali, está lá na câmara os deuses que fez. Abraão, então tá bom. Mas Abraão sabia o Deus que ele servia. Abraão pegou, falou com a sua mãe para preparar um cabrito fresco. Fez um guisado e levou para os deuses. Chegou lá, botou em frente os ídolos. E ficou esperando eles comer e mandando eles comer. E Abraão viu que nada eles comiam. Abraão disse, é porque eles não gostaram da comida. Abraão fala com sua mãe, para sua mãe fazer uma comida ao sal preso, de acordo com o livro do justo. Então a sua mãe faz a comida, ele leva, coloca lá em frente os deuses, e vai e os deuses não comem. Abraão vai, pega um machado, quebra aqueles deuses tudinho do seu pai. Quando acabar, coloca o prato de guisado na frente do Deus, do ídolo maior, e bota o machado na mão. E aí sai. Quando seu pai chega, que viu a destruição, e disse, Abraão, o que é que tu fizesse? Ele disse, pai, eu mandei fazer um guisado, eles não comeram. Eu fui, mandei a mãe fazer outro. E aí os deuses pequenos meteram a mão na frente do grandão. Ele foi, pegou aquele machado, pai, e quebrou tudinho. Ele disse, tu estás mentindo. Tu estás mentindo que eles têm braço, eles têm mão, mas não apalpa. Eles têm olho, mas não pode ver. Eles têm boca, mas não pode falar. Eles têm ouvido, mas não pode ouvir. E como tu agora diz que ele fez isso,
Ele disse: pai, então o senhor tem consciência disso? Mas mesmo assim o senhor vive enganado, ainda leva o outro povo à enganação, pai. Mas aí o rei, o seu pai, era um capitão fiel, era um comandante, ele tinha que levar essa história ao seu rei. Mas ele não contou ao rei que aquele era aquela criança. Então ele foi, chegou ao rei, participou o que o seu filho tinha feito aos ídolos. Então o rei mandou chamar Abraão e colocou Abraão numa roda. E ali começou a falar Abraão, e Abraão começou a pregar para eles e dizendo: se vocês sabem que eles têm boca e não falam, que eles têm mão e não apalpam, que eles têm olho mas não vê, que eles não podem se mover, não podem ter quebrado os outros ídolos, mas mesmo assim vocês levam o povo à enganação. Então o rei o sentenciou Abraão à morte, de acordo com o livro do justo. Mas enquanto Abraão estava sendo sentenciado à morte, chega ali os príncipes, os homens da visão, os homens de discernimento, os homens que olhavam. Então quando eles chegaram, que viram aquele homem, gritaram: rei, alguém mentiu para o senhor, esse homem é aquela criança que nós lhe contamos que tinha nascido. Aí o rei ficou indignado, olha para Terá e diz: Terá, o que é que tu fez? Agora, Terá, não mente para mim. Se tu não mentir, eu posso te poupar, mas se tu mentir, tu vai ser morto junto com ele. Então Terá contou, disse: eu trouxe outra criança e entreguei ao rei, um filho da minha serva, e o que o rei matou não foi ele, porque eu não poderia fazer isso, não poderia fazer isso com o meu filho Abraão. Aí o rei vai e diz assim: mas isso não foi da tua cabeça, porque tu és fiel a mim. Quem te induziu? Se tu falar a verdade, eu te pouparei. Ele diz: foi o meu filho mais velho, Arã. Foi o meu filho mais velho, Arã, que me deu a ideia. Ele disse: então vai buscar Arã. Aí vai e coloca Arã junto com Abraão. E Arã vai e coloca no coração: se Abraão sobreviver, eu estarei do lado de Abraão. Aquela pessoa que perante a luta diz assim: se eu sobreviver, eu estarei do lado de Deus. Senhor, me ajuda nessa luta, que se eu sobreviver, eu estarei do seu lado. Pessoas que fazem esses negócios. Então Arã não foi diferente. Só que Arã colocou no seu coração: mas se o rei sobreviver, eu estarei do lado do rei, né? Ele colocou no coração que ele ia ficar, ele ia fingir estar do lado de Abraão. Mas se precisasse, ele estaria do lado do rei. Então o que ele queria era escapar. Mas não foi isso que fizeram. Cercaram eles de lenha. Fizeram fogo que duraria 3 dias. Então jogaram eles 3 no fogo, eles 2 no fogo, de acordo com o livro do justo. Então Arã até achou que, fingindo que tinha aquela fé de Abraão, ele ia sobreviver no fogo. Ninguém sobrevive fogo fingindo. Ninguém sobrevive luta fingindo. Então a fé, ela é um escudo, ela é um firme fundamento. A fé, ela é tudo, ela vai apagando todos os dados inflamados do diabo. Então eu costumo dizer que dependendo da prova, é que vai provar se tu tem fé ou não. Que a fé é mais preciosa do que ouro ou prata. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Abraão tinha fé.
Arã achou que ia sobreviver através da fé de Abraão. Ele se encostou e disse: se eu sobreviver, eu passo para o lado de Abraão. Mas ele criou isso no coração, mas Deus sabia o que estava dentro do coração de Arã. Então Arã morreu. Mal entrava no fogo, já estava virado cinza. E de acordo com o livro do Justo, Abraão passeava dentro do fogo. A única coisa que queimou-se no fogo foi os amarradinhos. As cordas que amarravam Abraão, elas se queimaram. Então, o rei ficou apavorado ao ver Abraão passeando dentro do fogo. E aí mandava que tirasse o Abraão. Mas quem se aproximava do fogo também morria. Ninguém poderia tirar Abraão de lá. Foi que o rei lembrou-se de gritar: Abraão, em nome do teu Deus, sai para fora do fogo. Quando ele pediu que Abraão saísse, o Abraão saiu, sã e salvo. E então foi um acontecido tremendo. Aí você sabe por que havia aquele vínculo grande. Havia aquele vínculo grande ali entre Ló. Havia aquele vínculo grande entre Ló e Abraão. Porque de acordo com o livro do Justo, o pai de Ló morreu no fogo com Abraão, e Abraão sobreviveu. Imagine você passar uma luta grande na sua vida com alguém morrer, e como é que você vai ficar que aquela pessoa esteve na mesma situação sua, você sobreviveu, e ela morreu como um acidente? Como é que você vai ficar com o filho daquela pessoa? Então Abraão era uma espécie de pai para Ló. E a maior prova de Abraão foi quando ele disse assim para Ló: Ló, está havendo contenda entre os pastores. Olha para um lado, olha para o outro. Se tu escolher ir para cá, eu vou para cá. Abraão não queria que Ló dissesse: eu vou para cá, escolhesse o campo mais verde, melhor não. Abraão queria que ele dissesse: não, Abraão, não vai haver mais contenda, nós vamos andar junto. Era isso que ele esperava. Aí então você vê agora, de acordo com o livro do Justo, dali foi que partiram. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Arã morreu naquela cidade. Aí o seu pai Terá foi embora com Abraão. Aí tem coisa por aí que falo, que eu não sei, que eu não assisto, que o pai de Abraão era pastor. Não, de acordo com o livro do Justo, a Bíblia não fala que o pai de Abraão era pastor. A Bíblia fala também no livro de Josué, de estar dizendo que do lado de lá, os nossos antepassados se viram aos ídolos. Construtor, ele construía, ele era admirador dos deuses. Cada mês um comandava: esse mês é o Deus tal, esse outro mês é o outro Deus tal. Então, se você quiser checar essa história, está no livro do Justo, do livro de Jansen. Começando ali do capítulo 8, você vai encontrar a história todinha. Dependendo da reação, eu vou continuar. Você vai ver o que houve com Isaac. A história, esse livro aqui tem a história igual o livro da guerra. Tem a história do povo de Deus. Nós não precisamos deste livro para nós crescer espiritual, nada. Mas eu fui buscar essa história porque eles pegam história e inventam. Eles criam um personagem, eles inventam tudo.
Criaram uns personagens aí da família de Jacó, que eu só vejo falar, o povo chega para mim e pergunta, eu digo, não conheço isso não. Os homens ainda tem hoje, ainda são, vai surgir os 144 mil das 12 tribos. Então os homens do passado que viviam na lei, eles tinham que ser obedientes, ou por outro eles dançavam. Ah, pastor, mas os filhos dele, de Jacó, venderam José, certo, porque deixaram a inveja tomar de conta deles. Mas eles se regeneraram, eles provaram para o rei do Egito, provaram para José lá, não foi? Que eles não eram aqueles homens de péssimo caráter, como diz por aí, não. Eram homens direitos, eles fizeram aquilo porque deixaram o sentimento do diabo tomar de conta deles, a inveja. Invejaram o seu irmão por ser mulher, por ser melhor. Invejaram o seu irmão por ser mais santo. Invejaram o seu irmão por ser mais direito. Foi isso que aconteceu. Então, de acordo com o livro do Justo, o nascimento de Abraão foi assim. Houve sinal no dia do nascimento de Abraão, que nem houve no dia do seu. No dia do seu nascimento, ou você acha que você quem escolheu a Jesus? Não, foi Ele que escolheu a você. Ou você acha que você está passando essa dificuldade, essa luta, não é por causa do seu chamado? É só por causa disso. O inimigo começa a perseguir desde o nascimento. Vá olhar toda a história do passado de um homem que serve a Deus, de uma mulher, que você vai ver a história de luta, mas só que a história de vitória. Você viu nosso pai Abraão, ainda hoje é o nosso pai da fé, o amigo de Deus. Satanás o acusou. Eu tenho uma história aqui no livro do Justo, é outra história. O acusou ele, que não vivia mais nos altares depois que teve Isaac. Por isso que Deus teve que pedir Isaac para provar para Satanás, que não é onisciente, que Abraão não negaria a fé. Abraão era amigo dele. Então essas lutas que acontecem na sua vida, em nossas vidas, ele não é onisciente, ele lhe acusa, aí Deus vai dizer, você vai ver como ela vai passar, você vai ver como ele vai passar. Então passe na prova, se levante, que Deus vai lhe dar vitória. É outra história que nós vamos falar depois sobre isso. Ele vê a brecha, né? Mas eu não vou deixar de pregar minha Bíblia aqui, esse manual de instrução, não. Eu estou dentro da palavra aqui porque Josué fala, que está escrito no livro do Justo. Então poderiam pegar esse livro e fazer, mas vão inventar história mentirosas, história que não existiu. Então o livro do Justo era capitão, comandante do exército de Nimrod, homem fiel e construtor de ídolos. Abraão não era filho de pastor. Terá era capitão do rei Nimrod, construtor de ídolo. E que Deus o abençoe, todos nós, no nome de Jesus.